Antes de iniciar, peço licença para fazer 2 breves esclarecimentos. 1. Não tenho a mínima pretensão de oferecer uma explicação definitiva e total ao fenômeno chupa-chupa, que foi tão rico e complexo e abarcou tantas nuances que teria de destrinchar cada caso, cada aspecto. Na busca por hipóteses alternativas, estou propondo algumas de ordem sociológica, histórica, estratégica e geopolítica, escarafunchando os bastidores por trás do palco onde as cordas são manejadas e que dão conta somente de uma parte do fenômeno. 2. A loira que aparece na reconstituição da lenda da Mulher dos Peixes obviamente não é a suíça Elisabeth Berger, apontada pelas autoridades na época como sendo a tal loira da Ilha do Meio, mas a americana Kiana Weltzin, uma navegadora e exploradora solitária que viaja pelo mundo corajosamente em um barco simples de madeira e sucata que ela mesma construiu sem quaisquer equipamentos e confortos. Na falta de fotos de Elizabeth, resolvi incluir as dela, já que sou um grande admirador de suas explorações. Posto isto, fiquem agora com o documentário sobre o fenômeno chupa-chupa e a Operação Prato. Guerras psicológicas, interesses estratégicos e armas secretas por trás do fenômeno chupa-chupa e da Operação Prato. Durante o regime militar, tudo quanto se relacionava aos OVNIs era considerado questão de segurança nacional, de modo que todas as evidências da presença de discos voadores e seres alienígenas deviam ser imediatamente levadas ao conhecimento do governo e mantidas no mais absoluto sigilo. A Operação Prato, por exemplo, comandada pelo coronel Uiranger Bolívar Soares de Holanda Lima, do 1º Comar, sediado em Belém, no Pará, cujo propósito foi o de coletar dados sobre as luzes vampirescas que estavam atacando as comunidades ribeirinhas da bacia amazônica, bem como investigar e fotografar qualquer fenômeno anômalo e manter a população histérica sob controle. Isso em pleno processo de redemocratização e abertura política do país, só veio a se tornar conhecida graças aos denodados repórteres dos pequenos jornais locais e aos esforços renitentes do biólogo e ufólogo Daniel Rebisso Giese. A intervenção das forças militares da Operação Prato, assim alcunhada numa alusão ao formato dos discos voadores, ocorreu justamente no período mais crítico do fenômeno envolvendo os notórios chupas, cilindros ou caixas voadoras que disparavam algo como raios lasers que sugavam o sangue e a força vital dos indefesos habitantes durante o pesadelo do cerco à ilha de Colares, no Baixo Amazonas, nos últimos 3 meses de 1977. A Operação Prato entrevistou centenas de testemunhas do fenômeno, documentou os ferimentos nos corpos das pessoas vitimadas e vários dos efeitos resultantes, e fotografou e filmou as estranhas luzes associadas a esses fenômenos, tendo gerado aproximadamente 1000 páginas de documentação oficial, mais de 500 fotografias de OVNIs, várias horas de filmes 8mm com filmagens de estranhos objetos, desenhos, mapas e cópias de reportagens de jornais da época. Muitas compilações da casuística do fenômeno chupa-chupa já foram feitas por parte de pesquisadores, ufólogos, jornalistas e demais profissionais que estiveram envolvidos com os acontecimentos, mas nunca antes se procedeu a uma análise da geopolítica da época e dos muitos interesses estratégicos envolvidos que poderiam tê-lo gerado. Esse aspecto que os ufólogos costumam obliterar é o que você vai ver a partir de agora. Os povoados litorâneos e interioranos dos estados do Pará e do Maranhão inquietavam-se no decorrer dos últimos meses de 1977 com fenômenos bizarros e concordes, aparentemente inspirados nos enredos de filmes de terror, feixes de luz que, projetados por OVNIs, queimavam e sugavam o sangue de homens e mulheres. Daí as expressões populares chupa-chupa e aparelho, no linguajar de certas regiões maranhenses, como ficaram conhecidos o conjunto de ocorrências que tiveram lugar em parte de estados do norte e nordeste brasileiro, caracterizado por um objeto voador luminoso
em alguns casos tripulados ou com manifestação claramente inteligente que focava um feixe de luz nas pessoas. Precedida por um longo período de incubação, irrompeu com força e constância sem precedentes e gerou pânico nas localidades afetadas, obrigando a FAB, a Força Aérea Brasileira, a iniciar uma operação de estudo e acompanhamento do misterioso fenômeno. Intrigado, o biólogo e ufólogo Daniel Rebisso Giese, graduado em biomedicina pela Universidade Federal do Pará em 1983, empreendeu uma demorada investigação. 5 anos de viagens pelos municípios paraenses, leituras de obras especializadas e incontáveis horas de entrevistas resultaram num livro essencial, que o título bizarro, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, por vezes encobre. O que sabemos sobre o Chupa-Chupa e a Operação Prato se deve e se baseia em grande parte à sua denodada pesquisa. O fenômeno começou nos estados da região Nordeste, Maranhão e Piauí, evoluindo até os estados da região Norte, Amazonas e Pará, em regiões de difícil acesso do litoral atlântico brasileiro, da Baía de São Marcos, Maranhão, ao delta estuário do rio Amazonas, concentrando-se inicialmente em torno da foz do rio Gurupi e dos municípios de Augusto Correia, Bragança, Viseu e a Baixada Fluminense. Entre outubro e dezembro, deslocaram-se para a Baía do Sol, nos municípios de Vigia, Colares, Santo Antônio do Tauá e Belém, com focos esparsos sobre o rio Amazonas, entre as cidades de Santarém e Monte Alegre. Giese dividiu o fenômeno em 2 fases. A fase inicial, também conhecida como fase Gurupi, e a segunda fase, ocorrida na Baía do Sol, no Pará. Os ataques ocorreram de forma muito esporádica em 1976, aumentando gradativamente, espalhando-se pelo estado do Maranhão, chegando depois ao Pará e depois ao Amazonas, em território brasileiro. Informações não confirmadas sugerem que o fenômeno ocorreu também em países próximos, nas Guianas e na Venezuela. Em 16 de outubro de 1977, o jornal O Liberal, de Belém do Pará, usava pela primeira vez o termo chupa-chupa, que confere com a ideia de que os objetos sugavam a energia humana. Além de esferas luminosas, foram observadas naves que lembravam helicópteros, pipas e peixes como as arraias. Este OVNI em forma de peixe foi visto em São Bento. Este OVNI em forma de peixe foi observado sobre a praia do Cajueiro, em Colares, na madrugada de 27 de janeiro de 1978, pelo artesão Raimundo C. Leite. Foi somente na segunda fase do período mais intenso do fenômeno chupa-chupa, entre os últimos meses de 1977 e os primeiros meses de 1978, é que a Força Aérea Brasileira, a FAB, resolveu intervir e agir de fato. O ofício enviado pelo prefeito de Vigia de Nazaré ao 1º Comando Aéreo Regional, 1º Comar, sediado em Belém, e solicitações semelhantes de outras cidades, foram o estopim para o surgimento de uma operação especial que tinha como missão apurar a natureza desses casos, acalmar e instruir a população local, instaurar a ordem e restabelecer a normalidade. Embora indefectivelmente ligada ao nome do coronel Uirangê, a Operação Prato foi criada pelo tenente brigadeiro do ar Protásio Lopes de Oliveira, na época comandante do destacamento, no começo do mês de setembro de 1977. No Pará, Protásio ocupou os mais altos postos da aeronáutica, tendo sido comandante do 1º Comar, diretor do Parque da Aeronáutica e chefe do Estado-Maior do 1º Comar. Além disso, presidiu a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero. Para compor a operação foram destacados oficiais do Serviço de Inteligência, a chamada Segunda Seção. Cabe ressalvar que o governo incumbiu os militares de investigarem o fenômeno chupa-chupa, não por seu caráter ufológico, ou seja, porque pretendiam capturar um OVNI ou um extraterrestre, mas pela suspeita do 1º Comar de que as manifestações fossem manobras de guerrilheiros. Temia-se que estivessem surgindo um novo foco de guerrilheiros comunistas no local,
e que eles estivessem usando aparelhos militares para afastar a população de suas bases. A FAB sequer aventava que fossem naves alienígenas, e a hipótese inicial era que fossem artefatos sofisticados de guerra para despistar o povo do desembarque clandestino de armamento ou munição. Estava ainda fresca na memória a guerra travada entre 1972 e 1974 contra a guerrilha do Araguaia, organização comunista que tentou instituir um foco revolucionário no norte do Brasil já a partir de 1967, na região conhecida como Bico do Papagaio, situada na fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, então Goiás. A guerrilha levou esse nome pelo fato de essa região ser entrecortada pelo rio Araguaia. Os membros da guerrilha do Araguaia eram vinculados ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Partido Revolucionário Dissidente do antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro, e seguiam a linha estratégica maoísta, isto é, a linha adotada por Mao Tse-tung na China após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo dessa estratégia era instaurar um estado de guerra popular prolongada na região norte do Brasil e, a partir disso, tentar tomar o poder no país. Na cidade de Bragança, no Pará, a presença de uma jovem solitária de cabelos claros e pele branca suscitava desconfianças. Ninguém sabia ao certo de onde vinha e o que fazia, a não ser que vivia isolada na Ilha do Cajueiro ou Ilha do Meio, próxima do município de Augusto Correia, a 200 quilômetros de Belém. A presença dessa estranha, que costumava comprar grande quantidade de peixe no mercado municipal, geralmente entre 100 e 200 quilos, levou a população e as autoridades a suspeitarem, em princípio, de que ela poderia ser uma espiã envolvida com a guerrilha, acobertando guerrilheiros e ajudando a contrabandear armas. Chamada de a Mulher dos Peixes ou Loira da Ilha do Meio, alguns chegaram a pensar que a hippie estava ajudando a alimentar as criaturas dos aparelhos. Um dos pescadores que comercializavam no mercado salientou que na ilha sucediam fenômenos inexplicáveis. Pescadores que ali se aventuraram observaram-na caminhando tarde da noite sobre as areias da praia totalmente despida. Luzes brilhantes espocavam dentro da casa. Os jornais de Belém publicaram pequenas notas a respeito da Mulher dos Peixes. Esta notícia saiu em O Liberal, de 10 de julho de 1977. O tipo físico dela lembrava o da venusiana Dolores Barrios, vista em um congresso de contatados em agosto de 1954, conforme já abordei aqui no canal. Os que a conheceram a descreveram como sendo muito branca, loura, de olhos azuis amendoados, magra e baixinha, com cerca de 1,60 m de altura, assim como Dolores. Sua vestimenta corriqueira consistia em vestidos longos, rentes aos pés, com mangas compridas, de punhos fechados que chegavam até as mãos. Aos moradores locais, ela se apresentou como estilista de moda, tal qual Dolores Barrios, manifestando interesse em adquirir uma propriedade na região, pois havia se apaixonado pelas ilhas e a natureza local. As informações sobre ela chegaram até o capitão Wirangê Holanda, que comandava a Operação Prato. Holanda também suspeitou que ela pudesse estar envolvida com a guerrilha e fez deslocar alguns militares até a Ilha do Meio para realizar averiguações e buscar mais informações sobre as suas atividades. Os agentes do Serviço de Inteligência da Aeronáutica e da Marinha conseguiram encontrar a cabana dela na ilha, abandonada, em estado precário e com poucos utensílios em seu interior. Era como se nunca tivesse sido usada. Só havia uma mesa e uma cadeira. E apesar das toneladas de peixe adquiridas dos pescadores locais, não havia um único indício de que algum peixe tinha sido depositado ali. Dentro da cabana abandonada, encontraram somente um pequeno envelope aéreo proveniente da França, endereçado a Elisabeth. Soube-se depois que seu nome era Elisabeth Kimini Berger, nascida na Suíça, com passaporte inglês e residente em Paris, que foi visitar a região e com ela se encantou, ficando muito amiga de um barqueiro chamado João Olaia, por meio do qual comprou a Ilha do Meio. Muitas versões dessa lenda urbana foram surgindo numa tentativa forçada de aproximá-la a Dolores Barrios e de outras nórdicas alienígenas. Dolores também era bem baixinha e igualmente se identificou como estilista de moda, tendo desaparecido da face da terra da mesma forma.
A primeira tarefa dos militares seria avaliar a situação para elaborar um relatório completo sobre o que estava acontecendo. Deveriam manter sigilo sobre a operação e aprofundar ao máximo as investigações. A Operação Prato, embora estivesse atingindo os objetivos e até mesmo interagindo com o fenômeno chupa-chupa, foi abruptamente encerrada depois de 3 meses de atividades, de outubro a dezembro, resultando num documento final de aproximadamente 500 páginas, compreendendo centenas de fotos, desenhos, mapas, reportagens jornalísticas e dados complementares. 5 filmes de curta-metragem 8mm evidenciam cabalmente a existência concreta do fenômeno. Em princípio, os membros da comissão pensaram em tornar público o documento. Todavia, circunstâncias históricas desfavoráveis, o momento político não era propício, perdurava a censura e a repressão do regime militar, etc., somadas ao fato de que as conclusões não eram 100% satisfatórias. As Forças Armadas não pretendiam expor-se à incompreensão e à ironia de setores oposicionistas, principalmente radicais de direita e de esquerda, e isso tudo impediu a abertura. O material resultante da operação foi inicialmente guardado no primeiro Comar e depois transferido para Brasília, onde deve estar até hoje. O sigilo foi inicialmente quebrado por um informante do Comar de Belém, que passou parte dos documentos à Giese. A linguagem do escritor manauense Márcio Souza, autor de diversas obras inseridas no ambiente sociocultural da Amazônia, entre as quais destacam-se os romances históricos Galvez, Imperador do Acre, de 1976, e Média Maria, de 1980, caracteriza-se pelo humor sarcástico, satírico, irônico e mordaz, com que vai depreciando coisas e pessoas. Sua crítica ferina e debochada à sociedade brasileira, em especial à cidade de Manaus, sempre descrita de forma negativa, não poupa nada nem ninguém. Os atávicos e eternos problemas nacionais são denunciados com indisfarçável aversão e rematado pessimismo. O fenômeno chupa-chupa, que acompanhou de perto, serviu-lhe de ponto de partida, inspiração, talvez, pretexto ou desculpa, para conectar tramas, situações e conspirações bem reais e compor um retrato surreal do período de abertura do regime militar em seus estertores. Na geleia geral de A Ordem do Dia, folhetim voador não identificado, de 1983, misto de romance, relato jornalístico, ficção científica, ufologia, parapsicologia, esoterismo, ocultismo, espionagem e erotismo, Souza volta a expor, como não poderia deixar de fazer, a realidade brutal e terrível da Amazônia, onde não faltam todo tipo de desumanidades, arbitrariedades, crueldades, violências, injustiças e dramas pessoais sem fim, acrescida desta vez à corrupta, acachapante, absurda e esotérica realidade da capital federal, com suas seitas ufológicas e grupos contatistas, comandados por militares de alta patente, entre eles um tal de General Pessoa, que não era ninguém menos do que o General Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa. Em tom de realismo fantástico, Souza disfarçou informações confidenciais que obteve de fontes oficiais não reveladas, no que adiantou em mais de uma década detalhes da Operação Prato e revelou saber muito mais do que o mais bem informado dos ufólogos. E, solidário à situação da população ribeirinha desvalida, doutrinada por padres marxistas da teologia da libertação, difundiu a explicação de que, abre aspas, as luzes do fenômeno chupa-chupa eram produto de alguma forma de guerra psicológica para afastar camponeses de áreas de prospecção mineral e de pecuária, fecha aspas. Esses camponeses que faziam uso capião da terra sem possuir registro acusavam os japoneses que, com autorização do governo e sob contrato de risco, realizavam prospecção de petróleo na área, de tentarem tirá-los de suas terras mediante indenização pelas suas roças e benfeitorias. Como as luzes começaram a aparecer justamente na mesma época, os lavradores não tinham dúvidas de que o chupa-chupa era produzido pelos japoneses a fim de assustá-los e fazer com que deixassem as terras. Abre aspas. A hipótese era lógica, pensou o jornalista. Uma luz voadora dando choques elétricos em lavradores ingênuos era uma tática mais do que eficiente para fazê-los abandonar a terra. Fecha aspas.
Através do padre da teologia da libertação, todavia, Souza teve de admitir que, abre aspas, não há provas concretas de que essa luz é coisa dos japoneses, fecha aspas. Encontrei com Souza em plena praia do Botafogo na tarde de 22 de fevereiro de 1996, quando ele havia trocado o calor de Manaus por um apartamento sem ar-condicionado no Rio de Janeiro. Os boatos, na maioria das vezes, antecipam-se aos fatos. Segundo alguns, extraterrestres teriam sido capturados após a queda de um disco voador no quilômetro 36 da rodovia estadual Acará-Moju. Chegou-se, inclusive, a aventar que os OVNIs integravam um programa secreto japonês de contrabando de sangue. Para os povos amazônicos, o povo urbano é anêmico e raquítico e precisaria do sangue de caboclo para ficar forte, e por isso iriam em seus aparelhos sugar-lhes o sangue. O povo que mais faria isso, segundo eles, seriam os japoneses, por serem os mais anêmicos de todos. Outro boato local, conforme registrou o astrofísico e ufólogo francês Jacques Vallée em seu livro Confrontos, é o de que os chupas são protótipos norte-americanos para retirar o sangue das vítimas e enviá-lo aos Estados Unidos ou à Lua. O vampirismo extraterrestre amazônico foi precedido em 2 décadas pelo cinema hollywoodiano no cultuado Not of This Earth, Emissário do Outro Mundo, produzido e dirigido por Roger Corman, o rei dos filmes B, que você pode assistir aqui no canal. Não se pode aventar, contudo, que esta típica ficção científica B, rodada em preto e branco em 1956, e que fez sua estreia nas sessões duplas em fevereiro de 1957, junto com Attack of the Crab Monsters, A Ilha do Pavor, também de Corman, tenha exercido algum tipo de influência cultural direta nas populações ribeirinhas da bacia amazônica atacadas pelo chupa-chupa, já que nunca foi exibida no Brasil e até hoje só é conhecida por um público restrito de fanáticos admiradores e colecionadores do gênero. De qualquer forma, confirma-se mais uma vez que a arte pressagia a vida e que não há nada que venha a tornar-se realidade que não tenha sido antecipado pela cultura. Dispondo de privilegiada localização geográfica fundamental no desenvolvimento das atividades espaciais no Brasil, a região atingida pelo fenômeno chupa-chupa e desde muito antes altamente visada pelo fenômeno OVNI em geral, vai da Guiana Francesa a Natal. Em outras palavras, verificou Vallée, abre aspas, do espaço porto europeu em Kourou, onde novas rampas de lançamento são preparadas para o foguete Ariane 5, ao Centro Espacial Brasileiro na Barreira do Inferno. Mas as maiores concentrações de casos ocorrem em áreas primitivas, longe dos centros tecnológicos. Existe apenas uma correlação com elementos de superfície e diz respeito a cursos d'água de grande porte, o Parnaíba, o Acaraú e a imensa Baía de São Luís. E, claro, como descobrimos no final de nossa viagem, o oceano próximo a Belém, fecha aspas. Situada a 17 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLBI, possui uma área de 3 quilômetros quadrados. Na escolha desse local foram levadas em consideração, principalmente, a posição do equador magnético e a proximidade do equador geográfico, tendo sido adrede verificadas as condições necessárias para as operações de lançamento. O CLBI possui, além de alojamentos para seus funcionários, um completo departamento de meteorologia e postos de observação e rastreio. A construção da Barreira do Inferno obedeceu a 3 objetivos: sondagens meteorológicas de grandes altitudes, apoio a projetos nacionais e internacionais no setor da pesquisa espacial e lançamento e rastreamento de satélites. Ali era realizado o projeto Sonda, que tinha por objetivo recolher dados sobre meteorologia, velocidade dos ventos, umidade do ar e pressão atmosférica, por meio de vários sensores projetados e fabricados no Brasil. O primeiro foguete brasileiro a entrar em órbita foi o Sonda 1, para sondagens até 70 km de altitude, capaz de ejetar uma carga útil de 5 kg, também de fabricação nacional. Foram lançados também o Sonda 2 com carga útil de 20 kg
e um alcance de 70 km, e o Sonda 3, com carga útil de 50 kg e um alcance de 500 km. A segunda base de lançamento de foguetes do Brasil foi criada em 1989, visando substituir o CLBI, pois o crescimento urbano nos arredores do CLBI não permitia ampliações da base, bem como realizar missões de lançamentos de satélites e a viabilizar o desenvolvimento do veículo lançador de satélites VLS. O Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, no Maranhão, ocupando uma área de 620 km², está situado na latitude 2 graus 18 sul. O primeiro lançamento de um foguete ocorreu em 1989, no último ano da presidência de José Sarney. Devido à sua proximidade com a linha do Equador, o consumo de combustível para o lançamento de satélites é menor em comparação a outras bases de lançamento existentes no mundo. Como se sabe, a velocidade de rotação da Terra na altura do Equador auxilia o impulso dos lançadores e assim favorece a economia do propelente utilizado nos foguetes. A disposição da Península de Alcântara permite lançamentos em todos os tipos de órbita, desde os equatoriais em faixas horizontais às polares em faixas verticais, e a segurança das áreas de impacto do mar que foguetes de vários estágios necessitam ter. A área do CLA, de baixa densidade demográfica, possibilita a existência de diversos sítios para foguetes diferentes. O clima estável, o regime de chuvas bem definido e os ventos em limites aceitáveis tornam possível o lançamento de foguetes em praticamente todos os meses do ano. Em 22 de agosto de 2003, o VLS-1 V-03 brasileiro explodiu por volta das 13 horas e 30 minutos na base de Alcântara, 3 dias antes do seu lançamento previsto, matando 21 técnicos. Considerando a grande importância estratégica da região, estariam as potências estrangeiras conduzindo operações de espionagem e aproveitando o ensejo para conduzir experiências sociológicas, psicológicas e biológicas secretas com aeronaves furtivas usando tecnologia stealth, facilmente confundidas devido aos seus formatos inusitados com OVNIs e aparelhos? Testes secretos foram conduzidos justamente nessa área remota e desolada do Brasil, sob a fachada extraterrestre. Se tiveram de escolher um lugar para isso, não haveria um mais perfeito. Lembremos que, além de esferas luminosas, muitos reportaram naves em formato de peixes e arraias, que podiam ser protótipos de helicópteros militares avançados secretos. O colono Oswaldo Pinto de Jesus, de 45 anos, do pequeno vilarejo Coração de Jesus, interior de Vigia, no final de outubro de 1977, declarou, abre aspas, "Na época do Chupa, a gente ouvia muita conversa sobre tal aparelho que andava rondando a vila de Santo Antônio de Umbituba, até que apareceu no Coração de Jesus. Na madrugada de um fim de semana, minha mãe, Maria Assunção, viu o aparelho e nos chamou. Aquilo voava devagar, sem fazer barulho. Visto de baixo, parecia um helicóptero. Tinha muitas luzes coloridas na cauda e o foco bem forte na ponta. Como se notasse a nossa presença, o objeto apagou as luzes e desapareceu na escuridão." Fecha aspas. Anexo ao relatório da Operação Prato consta o desenho de Carlos Avad de um OVNI triangular que ele avistara sobre a praia do Arariá, em Santarém, Pará. Note a semelhança dele com as asas voadoras do Northrop YB-49, o protótipo de um bombardeiro pesado desenvolvido pela Northrop Corporation para a Força Aérea Norte-Americana logo depois da Segunda Guerra Mundial. O êxito desse projeto secreto, que de tão arrojado chegava a ser tomado como uma nave extraterrestre, levou à produção de uma série de novas asas voadoras e culminou 4 décadas depois no desenvolvimento pela mesma Northrop do bombardeiro invisível Stealth B-2. Para outros, o fenômeno chupa-chupa devia-se às operações do projeto Radan, Radar na Amazônia. Criado em 1970 pelo governo militar, o projeto Radan teve como objetivo realizar o levantamento dos recursos do solo e do subsolo da Amazônia. Com o auxílio de um avião equipado com radar e instrumentos específicos, obtiveram-se imagens por sensoriamento remoto.
A partir de 1975, já com o nome de Radam Brasil, foi ampliado para cobrir todo o território brasileiro, o que permitiu um completo mapeamento cartográfico, geológico, geomorfológico, pedológico, solo e de vegetação e do potencial da Terra. Esse projeto, que se estendeu até 1985, permitiu um maior conhecimento do território nacional em suas potencialidades, ou seja, em suas possibilidades minerais, tipos de solo, relevo, associações vegetais, etc. Cabe lembrar ainda que, em agosto de 1977, bem no auge do fenômeno chupa-chupa, inaugurou-se a primeira etapa das obras da usina hidrelétrica Curuá-Una, a 70 quilômetros de Santarém. O jornalista Álvaro Martins concebeu 3 explicações plausíveis para o fenômeno chupa-chupa. Os OVNIs eram aparelhos de sondagem petrolífera pertencentes à Petrobras, artefatos secretos militares ou, conforme os moradores de Viseu, artifícios utilizados por contrabandistas internacionais comandados por agentes franceses operando sigilosamente junto à Ilha do Meio e às margens dos rios Umurajó e Emboraí, no Pará, para afugentar curiosos das áreas de extração de areia monazítica. O Pará é um estado riquíssimo em minérios. Na Serra dos Carajás, há uma reserva de ferro calculada em 18 bilhões de toneladas, com teor de pureza de mais de 60%, além de cobre, 1 bilhão de toneladas, manganês, 56 milhões, bauxita, níquel e ouro. O estado possui reservas de cassiterita, calcário, chumbo, molibdênio e talco. No Médio Amazonas, a Petrobras descobriu uma das maiores bacias de salgema do mundo, que se estende da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, ao estado do Amazonas. Conclusão. Uma concepção errônea muito difundida pelos ufólogos é a de que praticamente toda a população das regiões atingidas pelo fenômeno chupa-chupa tinha sido testemunhas e ou vítimas dele, ou endossavam-no como algo concreto. A verdade é que uma grande parte nunca tinha presenciado nada, estava completamente alheia e ou era cética em relação aos OVNIs. O mesmo vale quanto às autoridades políticas. A quase totalidade das vítimas das luzes vampirescas era de pessoas muito simples do interior do Maranhão, Pará e Amazonas, facilmente impressionáveis. Pelo perfil psicossocial e econômico dos moradores da região, que foi traçado pelo sargento João Flávio de Freitas Costa, em novembro de 1977, fica patente que os próprios militares estavam cientes que grande parte do fenômeno era derivado das condições precárias e de atraso em que aquelas populações estavam imersas, tornando-as propensas para ataques de pânico e paranoia coletiva. Abre aspas. A região onde os corpos luminosos de origem desconhecida apareciam tinha por habitantes pessoas de nível cultural, socioeconômico e sanitário dos mais baixos, facilmente influenciáveis por crendices e pelos meios de comunicação. As próprias autoridades permitiam e estimulavam abusos, tais como a queima de fogos, pistolas e foguetões e o consumo desregrado de bebidas alcoólicas. Para agravar o quadro, essas mesmas autoridades se omitiam de seus deveres comunitários, negando apoio e deixando de orientar corretamente os menos esclarecidos. Fecha aspas. A quase totalidade dos casos do chupa-chupa ocorreram à noite, o que por si só atesta esse aspecto furtivo, fugidio. Se eram homens daqui da terra mesmo, assustando os ribeirinhos para afastá-los de suas terras com fins pecuniários clandestinos, nada mais lógico que agissem assim. Luzes fortes que impedissem a visualização da fonte da luminosidade, ou seja, o objeto propriamente dito, podiam produzir efeitos impactantes nelas. A aproximação repentina, em precedência ao ataque, é descrita quase sempre da mesma forma. O objeto projeta um facho de luz que paralisa suas vítimas, impedindo que eles movimentem qualquer parte do corpo, até mesmo para gritar por socorro. Além da paralisia, as vítimas descrevem sua quase totalidade, que sentiram uma dor insuportável, sendo logo tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados.
Nessas condições, a maioria ainda conseguiu observar um segundo feixe de luz que atingia as mulheres acima do seio esquerdo, na grande maioria dos casos, e os homens na altura do pescoço. O feixe de luz produzia uma marca longilínea, reta, extensa e larga, como se algo tivesse chapado a pele destas pessoas vitimadas. Em todos os casos documentados, haviam 2 orifícios paralelos que se apresentavam elevados, como se 2 agulhas houvessem ali penetrado. A diferença é que, quando pressionadas, elas não desapareciam. A queimadura resultante dos ataques era muito diferente das convencionais em praticamente todos os casos. Enquanto estas convencionais levam em torno de 96 horas para necrosar, as queimaduras produzidas pelo chupa-chupa necrosavam imediatamente. As vítimas do chupa-chupa após o incidente se queixavam de vertigem, dores no corpo, tremores, falta de ânimo, sonolência, fraqueza, rouquidão, queda de pelos, descamação da pele lesada e frequentes dores de cabeça. Em geral, a área afetada ficou permanentemente desprovida de pelos. Além disso, os afetados ficaram com baixa imunidade permanentemente, levando-os a adoecer com facilidade. Se a simples sugestão não é suficiente para explicar tal sintomatologia constatada pelos médicos, a única explicação, excetuando a dos ufonautas, é a de que armas secretas capazes de gerar potentes campos eletromagnéticos de alta frequência, micro-ondas, foram usadas. Ora, desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial, os governos das potências à frente do conflito já vinham investindo altas somas na pesquisa dos chamados bioefeitos para eventuais usos como armas alternativas antissociais capazes de afetar o inimigo à distância. Durante a Guerra Fria, o rápido progresso da tecnologia da microeletrônica e da geração de raios de energia direcionáveis tornou a construção dessas armas, mantidas em absoluto sigilo, perfeitamente viáveis. É lícito supor que nos casos em que não foram vistos raios, mas só sentidos os efeitos, houvera a utilização de raios visíveis ao olho humano associados com ondas não visíveis, raios X, gama, alfa ou beta, prótons, nêutrons e outros tipos de radiação que induzem calor, vômitos e queimaduras e ainda provocam alterações sanguíneas, cânceres, mutações e morte. As ondas de alta frequência de 300 a 200 mil MHz causam sensações de calor, queimaduras, alterações ósseas e lesões intestinais graves. Os infrassons, ondas acústicas cujas frequências são inferiores ao grau audível pelos seres humanos, e os ultrassons, oscilações de natureza acústica cujas frequências são superiores a 20 mil Hz, igualmente inaudíveis aos ouvidos humanos, provocam náuseas, vômitos, hipertensão, cefaleias, hemorragias internas, alterações metabólicas, sensação de calor e reações diversas, principalmente em animais. O canhão térmico pode elevar a temperatura corporal em mais de 40 graus centígrados, causando desconforto, febre alta ou até mesmo a morte. O perigo reside no fato de que um raio visando desacordar quem esteja a 100 metros pode involuntariamente matar alguém que esteja a apenas 10 metros. As armas de micro-ondas baseadas no mesmo princípio dos fornos caseiros são capazes de estontear ou até cozinhar o inimigo, perturbam as ondas cerebrais e o ritmo cardíaco e induzem sonolências, febres, ataques, desmaios, paralisia da função motora ou fazem o indivíduo sentir um calor excessivo. O princípio de seu funcionamento é simples e conhecido. Age sobre as moléculas de água, aquecendo-as. Essa é a extensão natural dos estudos sobre raios que afetam sistemas eletrônicos de aviões, computadores ou mísseis. O corpo humano é um sistema eletroquímico e equipamentos que interrompam os seus impulsos elétricos podem afetar o comportamento e as funções corporais. A missão de pesquisa de Albuquerque, no Novo México, avaliava as possibilidades de estimular o sistema elétrico periférico com micro-ondas, paralisando-o. Cientistas e militares terrenos já vinham trabalhando secretamente em armas com tais poderios e certamente testando subrepticiamente os seus efeitos e capacidades destrutivas na população.
Teria o fenômeno OVNI consistido em uma fachada perfeita para encobrir suas operações? Teriam usado essas armas com fins estratégicos para afugentar a população e desviar-lhe a atenção, enquanto extraíam incólumes os tão cobiçados e necessários minérios para abastecer sua pungente indústria bélica e eletrônica? Ou estariam cumprindo à risca e por tabela a agenda oculta traçada para induzir no público a falsa ideia da ameaça de uma invasão alienígena? A tecnologia para criar esta grande enganação já existe desde os anos 50 em sua forma crua e hoje, de tão sofisticada, ultrapassa as cenas mais espetaculares dos grandes sucessos de Hollywood. Não obstante, devido ao condicionamento da mídia, talvez nem seja necessário um espetáculo no estilo de Independence Day ou Guerra dos Mundos para convencer as pessoas dessa nova ameaça. Se as fontes oficiais disserem que existe uma ameaça e apresentarem evidências, ainda que limitadas, as pessoas irão acreditar. Atente para estas palavras de Hermann Wilhelm Göring, marechal do Reich e chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, em seu depoimento no Tribunal de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Naturalmente, as pessoas comuns não desejam a guerra, mas, no final das contas, são os líderes dos países que determinam a política a ser seguida. É tudo uma simples questão de arrastar as pessoas, seja numa democracia, seja numa ditadura fascista, seja num parlamentarismo ou num regime comunista. Reclamando ou não, o povo sempre pode ser conduzido de acordo com a vontade de seus líderes. Isto é muito fácil. Tudo o que você precisa fazer é dizer ao povo que fomos atacados, denunciar os pacifistas como sendo antipatriotas e expor o país ao perigo. Isso funciona sempre do mesmo jeito em qualquer nação. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.